Você provavelmente sabe que você pode ir ao banco e pedir dinheiro emprestado, e que o banco não vai ser legal e emprestar o dinheiro sem cobrar algo em troca, no caso, juros. E se você acompanha nosso canal e viu os vídeos sobre renda fixa, você sabe que você pode estar do outro lado. Você pode ser a pessoa emprestando dinheiro para o banco e cobrando juros deles. Para saber que tipos de investimentos você pode fazer em que você empresta dinheiro para o banco e tira dinheiro deles, chega mais, chega mais, chega mais. Olá, eu sou o Casper e seja bem-vindo a mais um episódio de Falando o Óbvio. Hoje estaremos discutindo os princípios fundamentais, ou seja, a rentabilidade, risco e liquidez de investimentos de emissão bancária, investimentos em que você empresta o dinheiro para o banco. Este tipo de investimento é um investimento de renda fixa. Como eu falei, você empresta o seu dinheiro para o banco e, em troca disso, você cobra juros do banco, ou seja, o banco precisa retornar mais do que você emprestou. Assim como a gente falou para o Tesouro Direto, a gente vai precisar falar da taxa base que vai ser usada nesse tipo de investimento, que nesse caso, ao contrário do Tesouro em que usa a taxa Selic, a gente vai estar usando o certificado de depósito bancário ou a taxa de depósito bancário, conhecida como o CDI. É a taxa que os bancos emprestam dinheiro um para o outro em empréstimos de curtíssimo prazo, de um dia para o outro, ou seja, só durante a noite. Eles vão cobrar uma pequena taxa diária e essa taxa diária, quando anualizada, vai nos dar o CDI. E quando a gente estiver emprestando dinheiro para o banco, o valor do juro vai estar relacionado ao CDI. Como você pode ver no gráfico, a taxa Selic e a taxa de depósito interbancário andam mais ou menos juntas. Há um ponto que muitas vezes a gente fala que as duas são praticamente a mesma coisa. Antes da gente continuar, a gente vai precisar falar sobre mais uma coisa importante. O Fundo Garantidor de Créditos, também conhecido como FGC. O que é o FGC? O FGC é um fundo não lucrativo, privado, que busca proteger alguns tipos de investimentos, em especial os investimentos em que você empresta dinheiro para bancos. A gente vai estar falando hoje principalmente do CDB, LCI e LCA, mas o FGC também. Caralho. Mas o FGC também assegura alguns outros tipos de investimentos, inclusive a própria poupança é segurada pelo FGC. O FGC ele tem um limite de R$ 250 mil por CPF por instituição financeira. O que isso quer dizer? Quer dizer que cada pessoa pode investir em bancos diferentes até R$ 250 mil e ter esse dinheiro protegido, incluindo a rentabilidade desse empréstimo. Então, se você emprestar lá 100 mil para o Santander, 100 mil para o Banco do Brasil, 100 mil para o Itaú, apesar de ter passado dos 250 mil, você ainda vai estar protegido porque são para instituições financeiras diferentes. Aqui a gente tem que tomar só um pouco de cuidado caso você tenha uma conta conjunta. Nesse caso, a conta conjunta vai contar como se fosse só um CPF e a proteção vai ser dada só àquela conta conjunta. Também existe um limite de R$ 1 milhão num período de 4 anos por pessoa. Então, se todos os bancos para quem você emprestou forem à falência ao mesmo tempo, mesmo que sejam vários bancos diferentes, tem um limite máximo. Para a maioria das pessoas, esses valores são bem consideráveis e não vai ser um problema ter um investimento maior do que esse que precisa ser garantido, certo? Então, durante o vídeo de hoje, a gente vai assumir uma coisa. A gente vai assumir que o FGC funciona, que ele realmente protege os fundos que ele diz proteger e que ele tem os fundos que ele diz ter, ou seja, o dinheiro que ele diz ter para assegurar, caso necessário, caso haja algum problema. Existem pessoas que têm um pouco de pé atrás com isso e não confiam. Tudo bem, mas o vídeo vai ser construído na premissa de que
o FGC funciona. Qual é a consequência para o investidor de assumir que o FGC funciona? Significa que não existe praticamente risco de calote vindo de um banco quando você faz um investimento do tipo CDB, LCI ou LCA. Dessa forma, o risco é minimizado e não importa muito para qual banco você vai fazer esse empréstimo do ponto de vista do risco. Mesmo sendo um risco que tem uma chance maior de ir à falência e que haveria um risco de dar um calote em você, esse risco é mitigado pela existência do FGC. Então vamos lá. Eu falei 3 siglas: CDB, LCI e LCA. O que cada uma delas significa? CDB é o Certificado do Depósito Bancário, LCI, letra de crédito imobiliário, e LCA, letra de crédito de agronegócio, por isso I, por isso A. Qual que é a diferença entre eles? No caso do LCI, você empresta dinheiro para o banco e o banco vai usar esse dinheiro para financiar o mercado imobiliário. No caso do LCA, o banco vai usar para financiar o mercado do agronegócio. E no caso do CDB, ele pode usar para financiar o que ele quiser. E daí? Que diferença que faz para você? Nenhuma. Se você é um investidor maior, que tem mais do que o garantido pelo FGC e quer investir isso num banco, aí faz diferença, porque para quem o banco empresta o dinheiro, vai influenciar na chance do banco conseguir esse dinheiro de volta e conseguir te pagar. Deus. Ou seja, o risco de calote ele vai estar diretamente relacionado com para quem o banco emprestou o dinheiro. Se o banco emprestou para alguém que tem mais condição de pagar, então ele tem maior chance de receber esse dinheiro de volta e, consequentemente, você teria uma maior chance de receber esse dinheiro de volta. De novo, como a gente vai estar assumindo que isso está assegurado pelo FGC, não faz diferença nenhuma para você como investidor se você assume que o FGC funciona. O outro fundamento que é importante aqui vai ser a rentabilidade. Como que a rentabilidade desses investimentos, desses títulos de emissão bancária vão funcionar? Novamente, assim como no Tesouro Direto, a gente tem 3 tipos de rentabilidade. Pré-fixado, em que a taxa de juros é contratada no momento que você compra o título. Por exemplo, a gente pode ter uma taxa de juros que é pré-fixada em 12% ao ano. Até a data de vencimento vai ser 12% ao ano. Já no caso pós-fixado, a taxa de juros vai ser pós-fixada, ou seja, a taxa de juros só vai ser definida realmente no momento do vencimento ou no momento de liquidez e vai se olhar para trás e ver, ok, qual que foi o CDI durante esse tempo? Qual que foi? E aí vai ser calculado, ok, você investiu tanto naquela época, o CDI foi tanto, nossa taxa de juros relativa ao CDI era tanto, então essa foi a taxa de juros que você conseguiu no fim desse período. No caso da emissão bancária, como eu falei, a gente vai estar usando o CDI para definir qual que é a taxa de juros, e além disso, lembra que no Tesouro Direto a gente geralmente falava sobre uma taxa Selic mais um valor fixo. Aqui a gente vai falar sobre um percentual do CDI, por exemplo, 103% do CDI, 140% do CDI, 170% do CDI, 80% do CDI, e não CDI mais algo. Então essa é uma diferença já bastante importante. Oi, Casper do futuro aqui. Eu falei que era importante, mas eu esqueci de falar por quê, ou dar um exemplo de por que é importante, então vamos voltar para o nosso quadro negro e vamos tentar explicar por que é importante e por que faz alguma diferença essa questão de mais um valor fixo ou um percentual do CDI. Bom, a gente vai comparar então duas rentabilidades diferentes. Uma vai ser o do Tesouro Direto, que vamos dizer seja Selic mais 0,28%, e a outra vai ser 105% do CDI. A gente vai assumir de novo que a Selic e o CDI são iguais, porque a gente viu que eles andam bem juntos, certo? Então vamos dizer que a Selic está em um valor bem baixo, vamos dizer 1%. Então esse valor aqui vai ser 1,28%. E esse valor aqui vai ser 1,05%. Vamos dizer que vá para 5%. Esse valor aqui vai ser 5,28%. E esse valor aqui vai ser 5,25%. Vamos dizer que vai para 10%. Esse valor aqui vai ser 10,28%.
Esse valor aqui vai ser 10,5%. Então, dado notar que quanto menor a Selic, mais vantajoso vai ser a gente ter essa taxa fixa aqui, dando um up, né, na nossa rentabilidade. Em compensação, quanto maior a taxa de juros, mais a gente vai querer esse fator multiplicativo aqui na frente da nossa taxa de juros. Então, quando a Selic era bem baixa, a gente vê uma vantagem nesse plus aqui, né, nesse ganho fixo. Já quando a Selic está mais elevada, em 10%, a gente vai estar vendo uma vantagem nesse valor aqui que vai ser multiplicativo. Então, a diferença principal é essa. Eu falei que a diferença era muito importante, eu acho que exagerei no vídeo, eu acho que não vai ser uma diferença super relevante, é mais só para chamar a atenção mesmo de que quando a gente fala da rentabilidade de CDBs, LCIs e LCAs, eles vão estar sendo representados como uma porcentagem do CDI, então nesse caso 105% da CDI, enquanto para o Tesouro Direto ele vai estar representado como a Selic mais um valor fixo aqui. Espero que isso tenha ficado claro qual que é a diferença e espero que gostem do resto do vídeo. E finalmente a gente tem também títulos atrelados à inflação, geralmente através do IPCA, sempre através do IPCA que eu saiba, mas um rendimento fixo que seria seu rendimento real. Ok, Casper, até agora você não falou exatamente qual que é a diferença do CDB, LCI e LCA. Bom, como eu disse, não tem muita diferença, mas tem uma diferença que é bastante importante, que são os impostos que vão estar diretamente afetando a rentabilidade do seu investimento, certo? Porque a sua rentabilidade é após o imposto. Então, o CDB ele vai ter uma alíquota regressiva de imposto de renda conforme a tabela que está aí na sua telinha. Então, quanto mais tempo você deixa investido no CDB, menor é o imposto sobre seu rendimento, com um limite de 15% quando você deixa por mais de 720 dias, que é praticamente 2 anos, certo? Já o LCI e o LCA, para alegria do ANCAP, são isentos de impostos. Isso mesmo, você não precisa pagar o governo. Meu Deus, que maravilha! Tem um problema que, obviamente, é a rentabilidade deles pré-impostos vai ser menor, já que eles já são isentos. Então, geralmente, quando você for ver LCI e LCA, você vai ver, pô, mas a rentabilidade desse LCI e LCA aqui é 90% do CDI. Já tem esse CDB aqui que ele me dá 100% do CDI. Por quê? Bom, porque o LCI e o LCA já estão descontando o imposto. E o último fundamento, o último pilar dos investimentos que a gente sempre vai estar falando sobre é a liquidez. Então, como é que funciona a liquidez de títulos de emissão bancária? A gente tem 3 formas principais de liquidez nesses títulos. A primeira é a liquidez diária. A liquidez diária, geralmente, que eu saiba, só tem para CDB, não tem para LCI e LCA. E a liquidez diária significa que você pode resgatar o seu dinheiro quando você quiser, no momento que você quiser, com a rentabilidade que você contratou. Geralmente, isso vai ser um bom investimento em substituição da poupança. E a gente vai falar sobre isso na sessão de matemática que logo vem. Além disso, principalmente LCI e LCA geralmente vem com tempo de carência. A gente já falou sobre carência no nosso vídeo sobre fundamentos, mas significa que seu dinheiro fica trancado durante um certo período de tempo. E até aquele momento você não pode resgatar o seu dinheiro. E, finalmente, o tipo mais rigoroso de liquidez, certo? A menor liquidez possível é a liquidez no vencimento, em que você só pode resgatar o seu dinheiro no vencimento. Quanto maior o tempo de carência, ou seja, quanto menor a liquidez, maior vai ser a rentabilidade do seu título. Isso pode ser para o lado bom ou para o lado ruim. Por que pode ser bom? Porque se você está procurando uma rentabilidade maior, você pode abrir mão da liquidez. Lembra? A gente falou sobre essa relação de compromisso. E se você não precisa desse dinheiro imediatamente, conseguir uma rentabilidade maior deixando seu dinheiro lá
trancado. Por outro lado, isso é ruim porque seu dinheiro está trancado. Então é muito importante prestar atenção na hora de fazer esse investimento. Se você simplesmente for ver lá, você pensa, poxa, o risco a gente sabe que é praticamente inexistente por causa do FGC. A gente falou sobre isso. Aí, então, eu só vou pegar o que tiver maior rentabilidade. Vou lá pegar 175% do CDI, ou pré-fixado em 13% hoje em dia, ou IPCA mais 7%. Vou lá na maior rentabilidade que eu achar. Beleza, mas por que essa rentabilidade é tão grande? Porque o seu dinheiro vai ficar lá trancado por 5 anos. 6, 7 anos. Aí, beleza, se é um dinheiro que você não precisa até 2028, pega um título para 2028. Vai ter uma rentabilidade maior, como eu disse. Mas é preciso prestar atenção e entender essa relação de compromisso para você não comprar um título pensando, nossa, que rentabilidade maravilhosa, e notar que na verdade você só estava trancando seu dinheiro. Casper, e se eu preciso do meu dinheiro de volta? Putz, comprei um título com liquidez só no vencimento, o vencimento é lá em 2028, passou 2, 3 anos, preciso do dinheiro de volta. O que eu posso fazer? Bom, geralmente você vai precisar contactar o banco para quem você fez o empréstimo, ou a sua corretora, ou ambos. Existe um mercado secundário, em que você pode vender o seu título de volta, ou para outra pessoa. Geralmente, outra pessoa não vai querer comprar o título de ti, a não ser que seja por uma rentabilidade melhor do que a que o banco oferece no momento. E também é difícil achar um comprador. Geralmente, a corretora não vai querer se dar o incômodo de fazer isso. Então, geralmente, quem vai comprar de volta o título vai ser o próprio banco. Ele vai comprar de volta a dívida dele mesmo, porque ele pode. Só que nisso você provavelmente vai ter uma rentabilidade menor, consideravelmente menor. Algumas vezes você vai perder toda a rentabilidade, ou seja, você só vai recuperar o dinheiro que você emprestou. Se for muito logo depois de você fazer o empréstimo, é capaz de você acabar perdendo até mais do que isso. Se você precisar realmente vender nesse mercado secundário, você pode conseguir resgatar menos dinheiro do que o que você emprestou. É possível. Então, de forma geral, realmente esse é um dinheiro que você só deveria estar mantendo numa carência alta, né, num vencimento alto, se você não precisa dele, ok? Bom, agora vamos para a matemática, desenhos. Mudamos um pouco o ângulo aqui porque nós estaremos no nosso quadro negro. Vamos testar o nosso novo setup aqui. E eu quero trazer vocês para cá porque eu quero fazer uma continha rápida com vocês. Bom, Casper, você falou que o LCI e o LCA são isentos de impostos e que o CDB tem que pagar imposto. Então, como é que eu comparo? Como é que eu vou saber qual que vai ser a minha rentabilidade? Bom, a gente vai separar em dois casos, no caso pré-fixado e no caso pós-fixado pelo CDI. O caso da inflação é um pouco mais complicado, porque vai depender de qual que vai ser a inflação durante o período, então é um pouco mais difícil comparar a rentabilidade. Se vocês quiserem, deixem aí nos comentários pedindo um vídeo mais explicativo só sobre essa questão do cálculo do rendimento. Mas aqui a gente vai fazer um exemplo, primeiro, no caso do pós-fixado. Desculpe minha letra é muito feia. Pelo CDI. É bem simples. No caso do CDB, o que a gente vai fazer a gente vai pegar o nosso rendimento, então vamos dizer que seja 100% do CDI, e a gente vai multiplicar por 1 menos o imposto de renda. Então, por exemplo, vamos assumir, lembra da nossa tabelinha regressiva, da L4 regressiva? No caso de um período maior do que 720 dias, o nosso imposto é 15%. Então, a gente vai substituir aqui 15%. Então, a gente vai multiplicar por 0,85. Ok? Então, nossa rentabilidade aqui vai ser 85% do CDI após impostos. Qual que vai ser a rentabilidade do LCI e do LCA? A gente já sabe que a rentabilidade é a rentabilidade que está lá. Então, por exemplo, 90% do CDI. Essa rentabilidade já é descontada de impostos. Comparando aqui, um CDB que renda 100% do CDI, antes do imposto, vai estar rendendo 85% do CDI após o imposto na melhor alíquota possível, que é a alíquota de mais longo prazo, que é só 15%. Ou seja, entre um
LCI ou LCA que esteja rendendo aí 90% do CDI contra um CDB de 100% do CDI, a rentabilidade do LCI ou do LCA é maior, ok? Claro, vai ter uma questão aqui de liquidez que a gente já falou sobre, que vai ser diferente. Então, recapitulando, a conta é bem simples. Você pega a rentabilidade do seu CDB, que vai ser um X% do CDI, você multiplica por 1 menos o imposto de renda que você vai pagar no período, que vai ser um valor entre 22,5% e 15%, dependendo de quanto tempo você deixar investido. No caso do pré-fixado, vai ser parecido. Se você tem um CDB que está ali rendendo 12,5% pré-fixado, a única coisa que você precisa fazer é multiplicar isso por 1 menos o imposto de renda. Então, nesse caso aqui, vezes 0,85. E eu vou precisar pegar a calculadora aqui para descobrir quanto que é isso, porque o Casper tá com preguiça de fazer essa conta na mão. 10,6% aproximadamente. Ok? Então é bem simples. Para calcular o rendimento do seu CDB, após impostos, é só fazer essa continha aqui, multiplicar por 1 menos o seu imposto de renda. Pode fazer isso na calculadora, sem problema. Então, se é 15%, você simplesmente vai fazer 1 menos 15 dividido por 100. Assim, tá bom? Que vai dar esse valor aqui, que é 0,85. Ok? E isso também vai nos levar à pergunta: como é que eu sei que isso é melhor do que a poupança? A poupança, ela também é isenta de impostos, lembra? A poupança, com a taxa Selic atual, ela rende 70% da Selic. Isso aqui é o que rende a poupança hoje. A Selic, como a gente falou, é aproximadamente igual ao CDI. Agora, se a gente voltar nas continhas que a gente fez aqui, um CDB de liquidez diária, que está rendendo em torno de 100% do CDI, vai estar rendendo em torno de 85% do CDI após impostos, comparado com 70% da poupança. Então, novamente, a poupança está aqui sendo um investimento de baixa rentabilidade, que eu não consigo escrever. Carinha triste. É isso por hoje. Espero que tenha ficado claro. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que vocês apareçam mais pelo canal. No próximo vídeo estaremos falando sobre crédito privado. A nossa última aulinha sobre renda fixa antes de começarmos a falar sobre outros tópicos. É isso. Dá joinha, se inscreve no canal. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se tem algum feedback para dar, deixa aí nos comentários. Se tem algo que você quer falar sobre, se tem algo que você tem dúvida sobre que não foi falado no vídeo, mas que você acha que gostaria que fosse tratado aqui, que fosse trazido em detalhe, deixa nos comentários. É isso, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua paciência. Até a próxima, tchau!